vamos falar sobre a falta de fair play da equipe do América Mineiro na vitória sobre o Santos por 2-1. Só para deixar claro, não foi só por conta disso que o Santos foi derrotado. Obviamente que você sofrer um gol na condição que o Santos sofreu, né, dessa ausência total de fair play, influencia. Mas quero deixar claro aqui no começo do vídeo que o Santos também perdeu por outros fatores. O Santos que não jogou bola da forma que jogou contra o Brusque, um Santos que tem carências no seu elenco. Ok? Ok. Vamos então discutir sobre essa questão do fair play. João Paulo ele recebe a bola, ele não consegue dominar, sente uma lesão, o jogador Renato Marques do América faz o gol. E aí os jogadores do Santos se revoltam com isso. O João Paulo se machucou de forma grave, é substituído pelo Brasão. O Santos repõe a bola em jogo, devolve ao América. O América segue a vida. E aí, a partir dessa atitude do América, o Santos, de forma irônica, aplaude, né, os jogadores da equipe mineira. Vamos a alguns pontos aqui dessa falta de fair play. Primeiro de tudo, Wilton Pereira Sampaio não percebeu que aconteceu algo sério com o João Paulo? Ou ele achou que poderia ser migué do goleiro santista e deixou o lance seguir? Porque o goleiro, quando ele sente alguma coisa, alguma lesão, algum incômodo, e não tem condições de exercer o seu futebol, a partida é paralisada. Inclusive, em muitas partidas, dá raiva. O goleiro sente que o jogo tá complicado, ele se joga, faz uma cera para dar uma esfriada, às vezes não sentiu absolutamente nada, mas fica ali, porque sabe que quando o goleiro sente alguma coisa, tem que parar. Independente se você julga que é migué ou se de fato foi alguma coisa mais séria. E um árbitro de Copa do Mundo não teve essa sensibilidade de parar o jogo antes que o gol fosse marcado. Poderia ter evitado essa polêmica que aconteceu. Um outro ponto que eu vi muita gente comentando. Ah, Nájila, mas o Renato Marques pode ter tido a leitura de que o João Paulo estava fingindo uma lesão, porque perdeu a bola e fez o gol, né? Porque ele não conseguia diferenciar ali naquele momento rápido se foi lesão, se foi migué. Tá, aceito essa justificativa. Só que aí vem uma questão que é: o gol aconteceu, o João Paulo foi substituído, foi nítido que foi uma lesão grave, pela forma como ele deixa o gramado chorando na maca. A atitude do América poderia ter sido diferente, do tipo, vamos devolver a bola para o Santos fazer o gol, 1-1, e a gente toca daqui. Eu sei que eu tô falando, muita gente vai comentar aqui, ah, Nájila, você tá viajando, é uma ideia que poucos fariam. Eu sei, é uma ideia maluca que eu tô dando aqui, uma ideia improvável que 99 dos times jamais fariam isso. Mas talvez o ético a ser feito seria isso. Bom, já que o seu jogador não percebeu ou ficou na dúvida e fez o gol, após constatar que de fato foi uma lesão, vamos tentar resolver isso de alguma forma, para que não fique injusto para o Santos. E eu sei que é uma discussão que nós estamos aqui tendo, eu e você que está me assistindo, que não tem, assim, tem gente que acha que o goleiro tinha... aliás, tem gente que acha que o Renato Marques está certo, tinha que ter feito o gol, ok, se você pensa assim. Tem gente que fala, não, errou, deveria ter uma outra postura, o América como time deveria ter uma outra postura, ok. E aí, essa divisão de pensamentos também não é só dos torcedores e da imprensa. Houve também uma divisão de pensamentos no próprio América, que ficou escancarado em entrevistas do Juninho, capitão da equipe mineira, e do Alê, que é um dos jogadores mais experientes do elenco do América. Tenho aqui aspas do Juninho no intervalo da partida, que ele pede desculpas pelo gol marcado pelo América. Abre aspas. Sendo sincero aqui, acho que erramos. Quando se fala de fair play, alguns dias atrás eu falei sobre essa tragédia de Porto Alegre e cobrei que nós, seres humanos, nos tornássemos pessoas melhores. Na primeira oportunidade que nós tivemos de demonstrar isso, a gente falhou. Não estou aqui falando que o Renato falhou. Nós falhamos, na minha humilde opinião.
Peço desculpas e até espero que não seja nada grave com o João Paulo. Peço desculpas a ele e à equipe do Santos, ao Brasil, a todo mundo. Ah, será que se fosse eles a atitude ia ser diferente? Nossa vida não pode ser movida se aquele ou se o próximo tomasse outra atitude. A gente tem que demonstrar a nossa atitude. Falhamos nessa postura e peço desculpas. Então, esse foi o pronunciamento do Juninho, capitão do América, no intervalo da partida. E aí é aquilo, né? O discurso, para mim, é o discurso correto, porém, apesar do discurso, nada foi feito para diminuir essa desvantagem que o Santos teve naquele momento, né? Depois da partida, o Alê, jogador do América, ele teve um discurso diferente do Juninho, onde ele falou o seguinte: pedi espaço para falar duas coisas. Amanhã, sábado, vocês falem do desempenho do América. Não do lance, porque vai apagar o desempenho do América. O América deu um chocolate no Santos. Os jogadores têm que parar de ser hipócritas. Me criticaram porque eu achei que o Renato teria que fazer o gol. Logo em seguida, o Patati se machucou e eles não jogaram a bola para frente. O Sherman tentou fazer o gol. O caráter do atleta não pode ser porque o outro fez algo errado. O que define meu caráter é a minha opinião, que amanhã falem do desempenho do América. E aí eu vou dar uma opinião, tá, sobre essa declaração do Alê. Primeiro que a situação do João Paulo e a situação do Patati são completamente diferentes. Primeiro, que o Patati é um jogador de linha. Inclusive, se você olhar a recomendação ao árbitro, o árbitro ele tem que deixar o jogo rolar quando é um jogador de linha para identificar se foi cera, se foi algo mais sério, se não foi algo mais sério, né, para ele tomar uma atitude de parar o jogo ou não. O João Paulo, ele é goleiro. O João Paulo estava na frente do jogador do América. E o jogador da América fez o gol. A jogada que ele comenta, ela teve um desenrolar. Então não é como se o Santos tivesse na cara do gol, com o goleiro do América, por exemplo, caído sem condições de defender. É completamente diferente. Para mim não é a mesma balança essa comparação do Alê. Chega até a ser desonesto essa declaração, de querer colocar as duas situações com o mesmo peso. E outra, o Santos estava com a bola, já tinha sido prejudicado, eticamente falando. Então, assim, acho que foi... Forçou. Também não vou nem entrar no mérito da questão de chocolate, porque também não foi isso, né? Acho que o América sim foi melhor que o Santos, mas chocolate acho que forçou também nesta declaração do Alê. E aí, uma coisa que eu também quero falar aqui pra vocês é sobre a questão de amadurecimento. E por que eu falo isso? Eu já fui aquela pessoa que zoava o adversário de lá, o fulano de tal, o time tal, né, foi roubado pela arbitragem, olha só que engraçado. Já fui esse tipo de pessoa. Só que a gente vai amadurecendo profissionalmente, como pessoa, e a gente também entende que o que acontece com você pode também acontecer com outra pessoa, né? Erros de arbitragem aí para todo mundo. Não é que erra só com o Santos, erra com todo mundo. Então todo mundo deveria se juntar e ficar indignado porque acontece com todo mundo. A gente tem que lutar para que as coisas melhorem. E a questão do fair play é a mesma coisa. Hoje tem jogador da América achando super legal e engraçado o que aconteceu. E se amanhã acontecer com a América? E se o goleiro do América se lesionar e tomar um gol parecido com o que o Santos tomou? Será que o discurso vai ser o mesmo? E uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, e quem acompanha as lives, os vídeos que eu posto, sabe que eu não tenho problema nenhum de falar quando eu acho que o Santos foi favorecido, quando o adversário foi favorecido, eu não tenho essa. Se eu tenho uma opinião de que algo errado aconteceu na minha avaliação, e não tô falando que eu sou tipo Deus aqui, que o que eu falo é regra. Não, posso errar aqui em algumas opiniões, mas eu sempre gosto de deixar claro para vocês o meu posicionamento. Olha, gente, acho que marcar o pênalti pro Santos, mas não sei se eu marcaria. Discutível. Comigo não tem essa de clubismo. Ah, quando me favorece, legal. Quando me desfavorece, horrível. Então, é um convite ao pensamento aqui, né? Hoje, a gente está reclamando que o Santos foi prejudicado. Porque foi. A partida foi 2-1. Primeiro gol foi dessa forma.
pode falar que desestabilizou o time do Santos e tal. Não foi só por isso que o Santos perdeu, tá? Quero deixar claro, antes que apareça algum comentário, a Nájila tá falando que o Santos perdeu por isso. Não, também perdeu por isso. Foi mal no segundo tempo, mudanças que não mudaram absolutamente nada, banco de reservas fraco do time do Santos, tudo isso. Mas eu acho que é um convite pra gente pensar, né? Às vezes a gente acha até engraçado zoar, a arbitragem errou contra você, não teve fair play. No próximo jogo pode ser você. E aí? Qual que vai ser a postura em relação a isso? A arbitragem foi a melhor decisão que o árbitro teve de ver o João Paulo caindo e deixar que o lance seguisse? De conversar, talvez, com os capitães, com os técnicos do time para ver como isso poderia ser solucionado após o gol ter sido marcado? Eu acho que é uma questão que pode ser levantada, é uma discussão saudável que pode ser levantada para os próximos jogos. E, senhor Alê, tem que ser discutido sim. A América ganhou, jogou até melhor que o Santos, na minha opinião, tá? Mas é uma discussão que tem que acontecer sim. Porque na próxima rodada pode ser o seu time que sofra isso. E aí? Né? Enfim, quero saber a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um grande abraço e até um próximo vídeo.